alunos, eles confundem a proposta de intervenção na redação do Enem com uma simples conclusão. Então, eles se esquecem de apresentar umas soluções viáveis para o problema sugerido. Na dissertação argumentativa do Enem, o candidato ele precisa, além de dissertar, ele precisa argumentar. Então, ele precisa defender uma ideia e justificar ela. É preciso também criar uma proposta de intervenção para o problema, ou seja, não basta concluir só o texto. Tem que apresentar soluções viáveis que respeitem os direitos humanos, que é um tópico previsto na matriz de referência do exame, né? O problema é que a maioria dos estudantes não está habituada à dissertação argumentativa, já que na escola não aprendemos que toda redação tem um começo, meio e fim. Intervir significa atuar diretamente, agindo ou decidindo e emitir, expor opinião. Então, na proposta de intervenção, o candidato precisa apresentar soluções para o problema. Isso quer dizer que não adianta criar soluções mágicas ou mirabolantes. É preciso que ele crie propostas apresentadas, que as propostas apresentadas sejam coerentes e viáveis. Lembrando que tem que respeitar os direitos humanos. Então, para isso, você precisa ter o conhecimento aprendido na escola, nas diversas disciplinas, sempre considerando a diversidade sociocultural também, para abranger mais a sua proposta de intervenção. Bom, hoje eu vim falar um pouco sobre a competência 5. O que é a competência 5? A competência 5 nada mais, nada menos é uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? Uma proposta de intervenção é a parte final do seu texto que você desenvolve uma proposta de intervenção. E eu vim passar alguns passos para vocês para você não ficar preocupado na hora, como que você pode desenvolver essa proposta. Bom, o primeiro passo é que você não fique preocupado em apresentar uma solução final. A banca da correção do Enem não cobra uma solução para um problema, mas sim uma intervenção. O que isso quer dizer, na verdade, né? Você não precisa apresentar uma ideia para resolver a situação de uma vez, mas sim para enfrentá-la de alguma forma. Você pode, inclusive, utilizar exemplos de algumas medidas que já está sendo tomada pelo governo. Por exemplo, aprimorá-la, sabe? Isso porque o Enem não cobra originalidade na proposta, apenas exige que ela seja viável. Pense, é possível que essa proposta seja colocada em prática? Seja sensata em sua resposta, afinal, outra pessoa irá avaliá-la. Bom, agora eu vou falar sobre o segundo passo. Fique atento aos elementos exigidos da proposta. Uma proposta de intervenção deve apresentar os agentes responsáveis por colocar em prática, ou seja, quem será responsabilizado pela proposta, os meios, ou seja, de que forma a proposta estará em vigor. Terceiro, os propósitos pensados no resultado final da proposta. Você não pode se esquecer de nenhum desses elementos, ou sua proposta de intervenção não será completa. Por isso, o ideal é que você faça a sua estruturação já pensando nesses 3 pontos para não se esquecer de nada. O terceiro passo, pense no local em que irá inserir a proposta de intervenção. Não é obrigatório inserir a sua proposta de intervenção no parágrafo final, porém é mais lógico que ela seja inserida na conclusão, já que assim ela virá depois do seu posicionamento ter sido apresentado e definido. Caso você apresente as propostas ao longo da argumentação, observe-se a coerência nessa apresentação deslocada. Ou seja, pense. Faz sentido que naquele local que você esteja apresentando uma intervenção, algum problema já foi fundamentado? Se a resposta for em sim, tudo bem. Porém, já que nós estamos buscando saber como fazer uma boa proposta de intervenção, lembramos que sempre deve ser completo. O quarto passo. Respeite os direitos humanos. Você não pode, em hipótese alguma, propor intervenções que desrespeitem os direitos humanos. Essa também é uma exigência competência 5 do Enem. Caso ela seja desrespeitada, você corre risco de perder 200 pontos na redação. O
que corresponde a 20% da sua nota total. O quinto passo é que você resolva tudo que foi problematizado. Tudo que for problematizado na argumentação deve conter uma proposta de intervenção ao final. Portanto, o número de propostas é variável de acordo com o que foi apresentado por você. É preciso bom senso, pois o espaço é limitado e as ideias devem ser bem desenvolvidas. Não é simplesmente jogadas no texto. Problemas não resolvidos ou intervenções para uma situação não apresentada anteriormente serão penalizadas. O sexto passo, não menos importante, divida as responsabilidades. Se você está buscando saber como fazer uma boa proposta de intervenção, entenda que é importante dividir as responsabilidades e não culpabilizar exclusivamente o governo. Por isso, tenha em mente que você deve apresentar uma intervenção social. Qual é o papel da sociedade em frente ao problema? Seja consciente. Uma dica prática que eu passo para vocês e muito didática é gravar as palavras GOMIFES, pois cada uma das letras que formam a palavra se trata como um agente diferente, como por exemplo, governo, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Procure aprofundar o seu conhecimento sobre cada uma dessas esferas, por exemplo, os vários órgãos governamentais e suas funções para diagná-los de formas direcionadas. Agora eu vou dar um exemplo de uma proposta de intervenção. A transcrita de que eu vou ler a seguir teve a nota máxima no Enem, que fez uma dissertação argumentativa sobre publicidade infantil em questão no Brasil. Amor à venda. A vitória do capitalismo na Guerra Fria gerou muitas consequências para o mundo, sendo uma delas a competição desenfreada das multinacionais por novos mercados. Um dos principais alvos desse cenário são crianças, indivíduos facilmente manipuláveis devido à sua pequena capacidade de julgamento crítico. Sua inocência, dessa forma, cruelmente convertida em lucro, fato que não deve ser permitido nem tolerado. A infância é uma fase de formação e aprendizagem, sendo necessário, portanto, que os bons costumes sejam cultivados. É também uma fase em que tudo é novo e interessante. Dessa forma, os produtos apresentados em comerciais inevitavelmente seduzirão meninos e meninas, que por sua vez passarão a pautar sua felicidade naquilo que podem adquirir. A ausência cada vez maior dos pais na vida dos filhos é outro fator que torna urgente a intervenção do Estado nos meios de comunicação. A presença constante, o carinho paterno são hoje raros às crianças, e ciente disso, tentam compensar os desfalques lhe dados dando tudo o que pedem, desde carinhos de controle remotos a iPhones. Mal sabem que eles estão fazendo fomentar uma indústria que aos poucos aprisiona seus filhos ao materialismo e escraviza-os aos gostos do capitalismo. A proteção das crianças brasileiras quanto à investida do mercado deve, portanto, ser promovida não apenas pelo Estado, mas também por aqueles que são responsáveis por sua formação. Ao primeiro, cabe apresentar projetos de lei que limitem o teor persuasivo das propagandas. Sua aprovação contaria com a aprovação da população. Além disso, disciplinas extras poderiam ser criadas com respaldo da atual LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para que houvesse a conscientização desses pequenos cidadãos no que se refere à problematização do consumo excessivo. Vale ainda citar o papel dos pais, aos quais cabe a importante função de ser o bom exemplo. Afinal, a verdadeira felicidade não pode ser medida por elementos materiais, e sim pelo amor. A eficiência que tem nesse parágrafo final, na sua proposta de intervenção, podem ser classificadas em seguintes No parágrafo final, ele aborda questões como a visão de mundo crítica, a coerência argumentativa, detalhamento das propostas, respeito aos direitos humanos e diferentes atores sociais que compõem o cenário mais complexo. E
E esse é um exemplo de proposta de intervenção.